Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, bem cedinho, uma manhã de muita chuva aqui em Guarulhos. Já teve queda de energia, já teve vendaval, e eu espero que nós possamos gravar essa breve reflexão acerca da palavra de Deus sem interrupção. Vamos tentar um pouquinho, né? Mas, antes de tudo, eu quero desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus durante essa semana, que Ele possa estar com você em tudo o que você faz, em tudo o que você deseja, e que você possa, ao final dessa semana, agradecer ao Deus Todo-Poderoso por o cuidado, o zelo e por tudo que Ele tem propiciado nas nossas vidas, né? Eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco diferente, mas muito pertinente, que é uma casa limpa e arrumada, questionando Deus e abrindo espaço para Satanás. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o que esse tema tem a ver com as nossas vidas, né? Mas antes de tudo, eu queria ler com vocês a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 12. Nós leremos dos versículos de 43 a 45, e diz assim a palavra de Deus: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, desde criança, né, nós ouvimos uma história que muito provavelmente você já deve ter ouvido bastante vezes, né? Que é a história de alguém que estava num barco no mar e estava tranquilo, aproveitando o mar e pescando de repente, ou simplesmente ali descansando um pouco, quando vem uma forte chuva, um forte vendaval, e aquele barco é tombado, e aquela pessoa cai no mar. E naquele momento de imenso desespero, longe de tudo, no grande mar, sem nenhum recurso, sem nenhuma salvação, sem ninguém por perto, aquela pessoa então decide rogar a Deus por salvação. E aquela pessoa fala com Deus: Senhor, por favor, me salve, me salve, me salve. Estou perdido aqui no mar, à beira de morrer, não tenho nada que possa me agarrar, e entra com providência e me livra dessa situação, né? E aí, de repente, lá no longe, vem um helicóptero. E aquele helicóptero lança uma corda e alguém lá de dentro do helicóptero grita para ele: agarre a corda, se salve, você vai morrer. E a pessoa diz assim: olha, eu roguei ao Deus Todo-Poderoso e confio nele, e eu vou esperar ele vir me salvar. E aquele helicóptero então insiste, aquelas pessoas insistem, mas diante da negação daquela pessoa de agarrar aquela corda e ser puxada por aquele helicóptero, o helicóptero então vai embora e a deixa ali no mar. E aquela pessoa continua a rogar: Senhor, 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 me salve, eu vou morrer, Senhor, estou precisando da sua providência, da sua misericórdia, da sua salvação. E aí passa algum tempo, vem de longe um grande navio. E aquele navio vem e se aproxima e lança uma boia. E aí aquela pessoa fala assim: não, 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 não. Estou aguardando a salvação do meu Deus, porque eu confio nele e ele virá me salvar. E aquelas pessoas no grande navio dizem: olha, você vai morrer, você vai perecer. E aquela pessoa recusa a agarrar aquela boia e aquele grande navio vai embora. Por último, Deus manda um barquinho. E aí o barquinho vem, aquela pessoa se aproxima e fala assim: pula dentro do barquinho, você vai morrer. E aquela pessoa: não, eu confio no meu Deus e eu vou esperar ele vir me salvar.
pode ir embora, porque o meu Deus virá com providência e me salvará. Então aquele barquinho vai embora, passa algum tempo, aquela pessoa sucumbe, já não tem mais forças para nadar e acaba morrendo. E diz a história que aquela pessoa chega aos céus e encontra Jesus e fala assim: Senhor, durante a minha vida toda eu confiei em Ti, eu confiei, o Senhor, eu confiei minha vida, eu trabalhei na igreja, eu ajudei, eu falei do Teu amor, falei do Teu evangelho, e na hora que eu mais precisei, o Senhor me abandonou para morrer naquele mar. E aí Cristo diz assim: olha, eu te mandei um helicóptero, eu te mandei um grande navio e eu te mandei um barquinho e você recusou todas as vezes toda a ajuda que eu te mandei. É claro que é uma historinha, né, criada, né, inventada, sem nem tanta base bíblica, mas que faz todo sentido nas nossas vidas, né? Muitas das vezes, né, a nossa vida ou a vida de pessoas próximas ao qual nós conhecemos, amamos, ou temos amizade, ou às vezes apenas convivemos em sociedade, né? Nós vemos aquela pessoa com a vida toda bagunçada, a vida toda destruída, tudo fora do lugar, né? Aquela vida de sofrimento, né? E nós nos alegramos quando aquela pessoa vem a conhecer a Cristo, né? Nós começamos a ver as mudanças que acontecem naquela vida, aquela pessoa começa a agir diferente, e aí nós podemos usar o exemplo do texto que diz aqui em Mateus, né? Que aquela casa começou a ficar vazia, varrida e ornamentada, né? Então aquelas coisas ruins que já estavam na vida daquela pessoa, elas acabam saindo, né, desaparecendo, e a pessoa começa a ter uma vida totalmente diferente. Mas a gente aprende que a conversão, né, ela é um grande processo, não é algo mágico, né, como algumas pessoas acreditam que ao aceitar Jesus Cristo, a sua vida imediatamente ela vai ser totalmente transformada e você imediatamente vai deixar de fazer tudo aquilo que você fazia e você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Quando na verdade não. A conversão ela é um processo. Ela é um processo em que às vezes pode ser rápida, demorar 2, 3, 4 anos, às vezes leva 20 anos, 25, 30 anos, né? Para que algumas coisas dentro da mente da pessoa que ali está passando por aquele processo de conversão ao Evangelho possam se solidificar, né? E uma dessas coisas que mais impactam é a confiança em Deus. E aí o que acontece? Passam-se o tempo, as pessoas começam a questionar o processo, os desígnios e tudo mais que Deus faz na vida de alguém que está no processo de conversão, e aquela pessoa começa a ter saudades daquela velha vida, daquela vida em que ela vivia uma vida cheia de dúvidas, uma vida cheia de problemas, e começam as velhas práticas do passado, e aí nós nos deparamos com o que fala aqui no versículo, no texto de Mateus 12, de 43 a 45. Que havia um homem que foi liberto de um espírito imundo e que aquela vida, aquela que nós podemos aqui representada pela casa, né? Foi uma casa que foi varrida, foi uma casa que foi limpa, foi uma casa que foi ornamentada, mas aquela pessoa deixou aquela casa, aquela vida vazia. E é esse vazio que eu queria falar com vocês, que é o vazio da ausência de confiar no processo e nos desígnios de Deus. E então passa-se um tempo, aquele espírito imundo que antes já tinha um lar, a vida de alguém, que está ali vagando por lugares áridos, terríveis, ele decide então voltar para aquela vida. Ele fala assim, não, eu vou voltar para aquela vida. Né? E chega naquela vida, ele encontra aquela vida arrumadinha, aquela vida bonita, mas vazia por não confiar no processo e nos desígnios e na vontade e no tempo de Deus. Então aquele espírito volta
e traz consigo mais 7 espíritos. E aquela situação daquela pessoa torna-se pior do que antes dela conhecer o Evangelho. É óbvio que existem certos questionamentos teológicos que são possíveis de ser feitos diante disso daqui que eu estou falando com vocês. Por exemplo, a questão da predestinação. Uma vez predestinado, uma vez salvo, sempre salvo. Nós cremos nisso. Mas o que eu quero atentar para vocês, meus irmãos, é sobre as dificuldades que nós podemos passar nas nossas vidas e o retorno a coisas muito, muito ruins quando não acreditamos e quando não confiamos as nossas vidas na providência, no desígnio, no tempo e na ação de Deus e do seu Santo Espírito. É como se nós deixássemos aquela casa vazia, aquela casa pronta para ser habitada por alguém que nunca deveria habitar, né? Há um pregador que ele diz assim: não coloque pessoas de agenda no lugar de pessoas de vida. Há pessoas que você vive junto, que você caminha junto, e há pessoas do qual você apenas tem uma agenda. E ao deixar a nossa casa limpa, a nossa casa ornamentada, mas a nossa casa vazia, nós damos a oportunidade de que pessoas, ou coisas, ou problemas, ou situações possam adentrar ali e causar um grande estrago. Mas o que nós podemos fazer diante disso? O que a palavra de Deus nos diz diante disso? Né? Como que nós podemos, então, agir diante dessa situação? E aí eu queria ler com você alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, o que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Outro texto também muito interessante, que está lá em Jó, no capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebanhos. Jó 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outro texto, Jeremias 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Um outro texto, Ezequiel 17, 24, diz assim: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. E por último, eu queria ler com vocês Hebreus 13, versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, que nós possamos manter a nossa casa, a nossa vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, confiando no processo, nos desígnios, no tempo e na ação do nosso Deus, confiando que Ele responde às nossas orações e aproveitando as oportunidades que Ele nos dá para que a vontade dEle seja manifestada nas nossas vidas, e não no campo da dúvida e questionando a vontade e os desígnios de Deus tem para o tempo e para as coisas que Ele assim o quer. Que Deus abençoe você, que a sua semana seja de ricas bênçãos, e segunda-feira que vem, com a permissão de Deus, teremos um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.